Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus, companheiro incondicional de todos os momentos da nossa existência, possa estar conosco hoje e sempre. Nossos agradecimentos à presença de todos, nossos agradecimentos à oportunidade do trabalho na seara do Mestre Jesus. A Terra, de algumas décadas, vem passando por uma grande transformação. E isso a gente percebe no nosso dia a dia, em todos os níveis do conhecimento humano, opera-se uma grande transformação. E essa transformação atinge não apenas o mundo dos encarnados, dos espíritos encarnados, mas também o mundo dos espíritos desencarnados. E a doutrina nos ensina que esses dois mundos coexistem, interagem um sobre o outro, influenciam-se mutuamente. De tal sorte que, quando são chegados esses tempos de transformação, esses tempos de salto evolutivo, como está programado para a Terra passar, uma grande quantidade de espíritos desencarnados, principalmente, arvoram-se em obstaculizar a presença do bem na Terra ou da instalação do bem no nosso planeta. E não podemos esquecer que esses espíritos ainda trevosos, distantes das leis morais, das leis de Deus, e que não entenderam ainda o propósito da criação, muitos deles são espíritos extremamente inteligentes, porém de moral incipiente, mas que sabem muito bem como usar do pensamento e da manipulação dos fluidos para exercerem a sua ação funesta sobre nós outros espíritos aqui encarnados. Muito bem. Esses espíritos, então, pela alta capacidade que têm de gerenciar uma outra falange de espíritos sofredores, tornam-os escravos e agem em seu nome, procurando então fazer a sua ação funesta sobre nós outros, muitas vezes desprevenidos. E a doutrina dos espíritos vem nos ensinar como nós devemos nos proteger, ou quais são os instrumentos de que nós podemos nos utilizar para tentar diminuir ou obstaculizar essa ação desses nossos irmãos menos felizes. E a primeira delas, e talvez a maior, indiscutivelmente, diz da reforma íntima de cada um de nós. Porque a reforma íntima, que é a grande luta que todos devemos travar conosco mesmos, faz com que, em nos reformando, em nos moralizando, passemos a vibrar num estado de vibração diferente, acima do estado de vibração desses nossos irmãos que querem nos influenciar para o mal, ou tirar-nos do caminho reto, do caminho da assertividade. E é fácil entender por quê. Todas as vezes em que nós nos propomos a melhorar, a nos moralizar, a nos intelectualizar, nós criamos no nosso psiquismo instrumentos que podem ser mais facilmente utilizados pelos espíritos benevolentes que querem nos ajudar. Obviamente que aquele ser moralizado cria em torno de si, tem a sua tela mental enriquecida, facilitando a ação dos espíritos benfeitores que querem o nosso progresso e que querem a instalação do bem na Terra. Então vejam que a grande responsabilidade recai sobre os ombros de cada um de nós.
Então, se queremos nos precaver do assédio dessas entidades, nós precisamos nos reformar, nos transformar para melhor. Que, aliás, talvez seja o ponto alto da doutrina dos Espíritos, a transformação do ser para melhor. A transformação do homem para melhor. Muito bem. A par dessa reforma íntima de que todos carecemos e precisamos dela urgentemente, existem outros meios pelos quais nós podemos nos precaver, né, da ação do assédio dessas entidades menos felizes. E uma delas, muito importante, diz respeito ao culto do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, como hábito da família, ele traz uma série de benefícios que nós vamos ver daqui para diante. E de início a pergunta que não quer calar é que eu gostaria que levantasse a mão aqui os presentes, quem tem o hábito de praticar o Evangelho no lar. Muito bem. Temos a certeza absoluta que após essa exposição, essa nossa conversa, esse número aumentará substancialmente. Porque nós teremos a certeza absoluta dos benefícios que essa prática pode nos conferir. Muito bem. O Evangelho no lar é uma reunião singela e fraterna em que os membros da família consagram minutos importantes para falar em Jesus, dedicar-se à oração e alimentar a alma. Então veja, o reduto doméstico, o nosso lar, que é a célula primeira da sociedade, precisa estar em equilíbrio. Porque se nós não tivermos um lar equilibrado, indubitavelmente nós teremos uma sociedade desequilibrada. Ora, se nós somos, enquanto lar, a célula primeira da sociedade, da reunião dos seres, se nós não conseguirmos nos harmonizar nos nossos lares, muito dificilmente seremos harmônicos fora dele. Então, a coisa começa dentro do nosso próprio lar. E a prática do Evangelho vem nos auxiliar a nos aproximar de Jesus em todos os momentos em que o praticamos. Então vejam a importância que isso tem, a transcendidade que isso tem, de que nós realmente abrimos as portas para a visita de Jesus quando praticamos o nosso Evangelho no lar. Vamos adiante. Nele, no lar, começa a grande obra da família. Pois quando sabemos dedicar energia e tempo para fins superiores, demonstramos boa vontade e fé para recebermos do mais alto incumbências preciosas. É óbvio que todas as vezes em que nós nos reunimos com o propósito do bem, automaticamente nós atrairemos para o nosso convívio todas aquelas entidades espirituais que gostam das mesmas coisas que gostamos e que querem nos auxiliar a fazer cada vez melhor, nos ajudando até na nossa grande reforma. Muito bem. Então, nós vamos receber, e isso, aqueles que têm essa prática podem confirmar aquilo que eu estou dizendo, nós recebemos através das intuições desses nossos amigos abnegados, incumbências, né? Muitas vezes até de forma inconsciente, mas que vão se revelar e que vão ser colocadas em prática no nosso dia a dia, na nossa vida de relação. Então seremos beneficiados. O Evangelho no lar modifica o padrão vibratório
dos nossos pensamentos e sentimentos. Com o Evangelho no lar, formamos as defesas magnéticas de nossa casa. Vejam que coisa extraordinária. Quem lê André Luiz sabe do que nós estamos falando. Então, o Evangelho no lar tem o condão de formar ao derredor da nosso lar, da nossa casa, como que uma redoma fluídica que impede o assédio das entidades que queiram conturbar o nosso ambiente doméstico. Então, na emissão do nosso pensamento positivo, da nossa ação no bem, no bom direcionamento que nós damos ao nosso livre-arbítrio, nós criamos no seio doméstico condições favoráveis para o estabelecimento desta defesa, em que pese invisível, mas de grande importância para nós outros. Porque realmente elas impedem a entrada, a passagem dos nossos irmãozinhos infelizes que querem conturbar o nosso lar. Muito bem. Impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda a ação maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo. Então, todos aqueles que estiverem reunidos naquele momento, naquele instante, com os mesmos propósitos, serão beneficiados. Porque os espíritos, meus amados, sabem muito bem do que é que nós precisamos. Quais são as nossas dificuldades, as nossas ansiedades e daquilo que realmente é bom para cada um de nós. E o Evangelho no lar propicia o ambiente, então, para que esse contato seja estabelecido e para que nós possamos ser beneficiados. Quando o culto do Evangelho no lar é praticado fielmente, a data e horário semanal estabelecidos. E aqui uma ressalva. E isso a gente vai ver um pouquinho à frente também. Data e horário estabelecidos. Meus amados, é um compromisso que nós assumimos com a espiritualidade e que a espiritualidade assume conosco. Nós temos que fazer disso uma coisa tão importante e tão significativa em nossas vidas, que de início vai ser preciso que a gente amarre um barbante no dedo para não esquecer de fazer o Evangelho no lar. Porque, evidentemente, nessa luta diária, nesta correria pela sobrevivência, pela educação dos filhos, nós acabamos passando batidos e esquecemos da prática no Evangelho no lar, o que não pode acontecer. Então vejam, o dia e horário têm que ser fielmente cumpridos. Senão, então vejamos, quando nós queremos, por exemplo, uma consulta com o médico da terra, o que é que nós precisamos fazer? Ligarmos para o consultório, verificarmos com a atendente, com a secretária deste médico, se ele tem agenda para nos atender, o que hoje em dia me parece uma coisa bastante complicada e difícil, né? Se ele tiver agenda, ela então estabelecerá o dia e horário para que possamos comparecer ao consultório. E se lá não estivermos no dia e horário aprazados, não seremos atendidos, perderemos a consulta. Não é diferente com a espiritualidade. Porque muito antes de nós estarmos reunidos para a prática do Evangelho no lar, já estão lá eles, preparando o ambiente para a prática do Evangelho, fazendo a parte deles. Ora, se isso é um compromisso que nós assumimos, nós temos, evidentemente, que fazer também a nossa parte. Assim como nós os esperamos, eles também nos esperam. Assim como nós temos que cumprir horário, eles lá estão esperando que nós, de boa vontade, façamos a nossa parte. Então, vejam, é um compromisso que nós assumimos e que tem que ser levado muito a sério,
porque os mais beneficiados somos nós mesmos. É disso que nós temos que ter consciência. Atrai-se, então, quando nós nos reunimos, para o convívio doméstico, espíritos superiores que orientam e amparam, estimulam e protegem a todos. Porque, meus amados, eles estão ávidos por nos ajudarem. Nós é que, no mais das vezes, fechamos as nossas antenas para a recepção dessas intuições que querem nos projetar pelo caminho certo, pelo caminho da assertividade, pelo caminho correto, pelo caminho condizente com as leis morais. É isso que eles querem fazer, a sua ação. E nós, muitas vezes, fechamos as nossas antenas para essa ação e seremos, então, os maiores prejudicados. Vamos adiante. A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior que desejam a desunião e a discórdia. O ambiente torna-se posto avançado da luz. Vejam que coisa extraordinária. Nós geramos dentro do nosso lar, com a prática do Evangelho, um farol a espargir as luzes do Evangelho de Jesus. E essa luz, que vai aumentando de intensidade a cada vez que nós nos reunimos com propriedade e com interesse positivo, que ela passa a brilhar de forma tão intensa que aqueles espíritos inferiores, menos felizes, não conseguem ficar perto dela. Era assim que o Mestre Jesus, quando esteve entre nós, cuja luz era tão intensa que por si só afastava todos os espíritos trevosos de perto dele. Então vejam, cria-se dentro do lar esta luz que emana de Jesus na prática do seu Evangelho. E aquelas entidades menos felizes afastam-se, saem correndo, porque não conseguem vislumbrar aquela luz que os ofusca e que os impede de fazer a sua ação sobre nós. Vejam a importância disso. Posto avançado da luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. E aqui a gente tem que falar o seguinte, que óbvio que existe uma proteção, como dissemos, para impedir a entrada dos espíritos que queiram conturbar o nosso ambiente. Porém, haverá também um sem número de espíritos desencarnados que são convidados a participarem do Evangelho do Lar conosco, dentro do nosso lar. Espíritos estes que passam por uma triagem, né, daqueles espíritos coordenadores desse trabalho em nosso lar, para terem acesso ao recinto doméstico onde fazemos essa prática. Porque, meus amigos, são espíritos que precisam da lição do Evangelho de Jesus, precisam ouvir a palavra verbalizada, porque tão grande é a densidade do seu corpo espiritual, do seu perispírito, que eles precisam ouvir, como nós outros encarnados precisamos ouvir, para entenderem e captarem as mensagens do Evangelho. Então eles são trazidos, são convidados a participarem do exercício do Evangelho no lar. E ademais, nós nem nos damos conta do imenso trabalho que a espiritualidade tem para reunir esses seres desencarnados no recinto do nosso lar. Além de que, usar do ectoplasma e das vibrações e das energias que todos os presentes oferecem para as ações medicamentosas, para as operações espirituais que ocorrem, porque além das fronteiras físicas do nosso lar, estabelece-se
imensos hospitais e enfermarias de ajuda e de recebimento desses irmãos que são efetivamente operados dentro do nosso próprio lar quando nós praticamos o Evangelho. Então vejam a importância disso, a benesse que isso traz, não apenas e tão somente para nós outros, mas para toda uma comunidade de espíritos que ali se reúnem para o tratamento, para o despertar, para uma nova realidade. E ali então eles são convidados ao nosso lar para participarem. É por isso que está escrito aqui que participam encarnados e muitos. E nós não podemos imaginar quantos desencarnados também. E aqui nos ocorre a passagem daquele senhor que, alijado da família por suas concepções espíritas, ele passa então a viver numa pensão com sua parca aposentadoria, distante da família que não o aceitava com as suas convicções religiosas. E ele passa então lá naquela pensão, no seu quartinho, a prática do Evangelho no lar 2 vezes por semana. E fez disso um compromisso inadiável. Então 2 vezes por semana, ele sozinho reunia-se para o Evangelho no lar. E o praticava. Passaram alguns anos, esse senhor desencarnou, como vai acontecer com todos nós um dia. Passado algum tempo na espiritualidade, na erraticidade, o seu mentor espiritual dele se aproxima e a ele se dirige dizendo: fulano, hoje você se prepare, coloca uma roupa mais bonitinha, que você vai ser alvo de uma homenagem. E ele ficou intrigado com aquela colocação e argui o mentor, dizendo: mas poxa, eu não sei nem do que o senhor está falando, porque homenagem a troco de quê? Né? A favor do quê? Não se preocupe, você vai entender no momento aprazado. Dito e feito, chegado ao dia e a hora estabelecidos, o mentor o leva para um recinto, seguramente 4 ou 5 vezes maior do que este, onde lá estavam em torno de 800 ou 900 almas desencarnadas a prestarem homenagem àquele senhor. E ele se vira ao mentor e diz: mas meu Deus, eu não conheço ninguém aqui. Não vejo pai, não vejo mãe, não vejo tio, nem primo, nem filho, nem ninguém. Eu não conheço nenhuma dessas entidades que estão aqui. E o mentor disse: justamente por isso. Todas essas entidades que estão aqui vieram hoje render-lhe homenagem, porque todas elas, sem exceção, de uma maneira ou de outra, foram beneficiadas pelo teu Evangelho no lar, que você fazia sozinho no recolhimento do teu quarto de pensão. Todas elas estão aqui hoje para agradecer-lhe a tua boa vontade da prática do Evangelho, que abriram-lhe os olhos para uma nova realidade, e hoje estão numa condição melhor do que a que estavam quando passaram a participar com você da prática do Evangelho no lar. Então vejam o alcance e a importância que essa prática tem. É por isso que insistimos, principalmente nós que envergamos a bandeira do Espiritismo, que temos que ter a consciência e principalmente a responsabilidade de fazermos certo. Ora, fora da caridade não há salvação. E a prática do Evangelho no lar é uma caridade imensa, que nós fazemos conosco mesmos, com os nossos próximos mais próximos e com aqueles que não vemos e que precisam dessa caridade. Então vejam o alcance e a importância da prática do Evangelho no lar. As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã, tornam-se mais sensíveis e passíveis
as inspirações dos espíritos mentores. É lógico. Aquilo que dissemos de início. Quanto mais rica for a minha tela mental, quanto mais em estado de vibração estiver o meu espírito, o meu corpo espiritual, e por que não dizer o meu corpo físico também, porque uma coisa é consequência da outra, mais facilmente nós seremos atendidos e beneficiados pelos espíritos superiores. Aqui mais ou menos um esquemazinho daquilo que ocorre quando nós fazemos a nossa prática do Evangelho no lar. Então dá para tirar aqui uma série de conclusões, né, daquilo que se passa lá quando a gente reúne a família, ou não, né, como é o caso daquele senhor de que contamos aqui, desde que pratiquemos o Evangelho. Então lá, desde a ação do mentor espiritual que vai inspirar aquele encarnado que vai fazer a prece de abertura, como todos aqueles espíritos encarregados de fazer a triagem daqueles que podem ou não entrar no ambiente, de todos aqueles espíritos que batem em retirada por não suportarem as vibrações positivas daquele ambiente, e assim sucessivamente. E uma coisa curiosa, aquele relógio ali não está de brincadeira, é para nos lembrar do nosso compromisso, que nós temos hora e temos dia para a prática do Evangelho. Então vejam quanta coisa acontece sem que os nossos olhos materiais percebam, sem que nós consigamos imaginar o trabalho que é desenvolvido pela equipe espiritual no sentido de nos proteger e de nos auxiliar nas nossas dificuldades. Então vejam o alcance disso tudo. O culto do Evangelho no lar é uma fonte de alegria e bênçãos para a família que o realiza. A família, ao fazer a oração, liga-se com Jesus. Onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Foi ele mesmo que disse isso. Aí mais alguém lhe perguntava, não, mas você falou que um sozinho podia fazer evangelho, mas não são duas? Eu não disse um encarnado sozinho. Correto? Eles com certeza estavam envoltos por uma série imensa de espíritos desencarnados. Portanto, não estava sozinho. E onde se reúnem duas ou mais entidades em meu nome, ali eu estarei presente. E ele estará presente em nosso lar, através dos seus emissários, dos seus prepostos, dos espíritos que o auxiliam na grandiosa tarefa de coordenar o nosso orbe, de coordenar o progresso da Terra, que evidentemente dará esse salto evolutivo, quer queiramos ou não. Quer queiramos ou não, o progresso é uma lei inexorável. E a Terra passará atendendo justamente a lei do progresso. Se nós fizermos a nossa parte, poderemos, quem sabe, reencarnar nela já melhorada. Caso contrário, vamos ter que ralar joelhos e ranger de dentes em outros planetas inferiores, a ajudar então a alavancar o progresso daqueles mundos. Enfim, uma vez mais, a responsabilidade é única e exclusivamente de cada um, e que cada um se compenetre realmente disso. Que ninguém fará por nós aquilo que nós temos que fazer. Isso é ponto final. Cada um de nós Deus tem para cada um de nós um projeto espiritual de crescimento. Então, cada um de nós temos a responsabilidade de dar a nossa contribuição nesta grandiosa obra de regeneração da humanidade. E não podemos ficar alheios a isso. Principalmente nós, que já recebemos a notícia da Boa Nova, do Evangelho de Jesus através da doutrina dos Espíritos. Não cabe mais a nós, que já temos a consciência disso, continuarmos errando. Não cabe mais o erro desde que se teve conhecimento do que é certo. Então que nós tenhamos a responsabilidade de pautar a nossa vida e antes e depois
dessas verdades imorredoras. E antes e depois do estabelecimento do Espiritismo em nossas vidas. Porque realmente errar com conhecimento de causa tem um peso muito maior na nossa consciência. Muito bem. Imediatamente os mensageiros do Cristo virão ao encontro do lar, onde ajudarão no ensino e entendimento dos ensinos do Mestre. Nós sabemos, o Evangelho é luz, e quando chega em nossa casa, as trevas batem em retirada. Simples assim. Ora, o que é a escuridão? O que é a treva? Nada mais não é do que a ausência da luz. Certo isso? Quando nós acendemos uma lâmpada ou uma lanterna na escuridão, essa se dissipa. A luz rasga a escuridão e traz a claridade. Então, isso é importante, nós sabemos. Que as trevas só existem porque nós é que damos condições para que elas se estabeleçam. A partir do momento em que nós nos fizermos luz, as trevas baterão em retirada, como está escrito aqui. E assim todas aquelas entidades espirituais que porventura queiram nos prejudicar, baterão em retirada perante a nossa luz. Cada um de nós temos a nossa luz. Bem sei, muitos de nós, apagadinha, pequenininha, mas que precisa do combustível, do altruísmo, do amor ao próximo, da resignação, do perdão, do exercício da lei do amor que Jesus veio ensinar na terra, para que essa luz cresça, seja cada vez maior, mais luminescente, para afastar definitivamente as trevas do nosso caminho. Mas é preciso que nós demos o primeiro passo, que nós alimentemos essa luz que cada um de nós carrega, e que principalmente possamos colocá-la em cima do candeeiro, para que todos possam beneficiar-se dela, e ela cada vez mais crescerá, e suplantará as dificuldades, e suplantará diferenças, e assim sucessivamente. As trevas, então, batem em retirada quando a luz se faz. As entidades infelizes chegam a sentir verdadeiros choques ao tentarem se intrometer nos lares que praticam o Evangelho no lar. Mais uma vez, recorrendo a André Luiz, nas suas obras, ele nos ensina em que as estações de atendimento aos enfermos na espiritualidade, os hospitais, as casas de repouso, são protegidas, muitas vezes por muralhas, que são como que eletrificadas. Obviamente que num outro estágio de eletricidade desconhecida de nós outros ainda, mas que propiciam verdadeiros choques àquelas entidades que queiram daquelas instalações se aproximar. Eles utilizam de armas que dão choque. Agora que nós estamos utilizando umas armas que dão choque nos bandidos aí, né? Mas lá a coisa vai muito além da nossa imaginação. Tanto que a nossa mais avançada tecnologia, e que não é pouca nas últimas décadas, é quimera perto da aparelhagem que eles já detêm o domínio na espiritualidade. Então esses espíritos levam verdadeiros choques quando tentam se aproximar do local onde eles não são bem quistos. Porém, nem todas as famílias o realizam com a seriedade, a simplicidade e a responsabilidade requeridas. Não adianta fazer meia boca. Se vai fazer, faz certo, senão não faz. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Ora, para que a gente possa extrair o máximo de alguma coisa, nós temos que dar ao máximo a essa coisa, né? Porque tudo na vida é uma relação de troca. Tudo que nós ofertarmos, de bom ou ruim, receberemos de volta. Pela lei da ação e reação, o choque de retorno nos dizeres dos nossos amigos espirituais, né? Nos dizeres de Joana de Ângeles,
a veneranda mentora de Divaldo Franco, é o choque de retorno. Então, se a gente quer ter as benesses, os benefícios do mais alto nível, nós precisamos agir de acordo. Assim que, não se comprometendo e nem tendo a persistência necessárias, não conseguirão conquistar todo o bem que o Evangelho no lar pode produzir. A paz do mundo começa entre 4 paredes. Então, gente, se nós vamos iniciar a nossa prática do Evangelho, vamos iniciar corretamente e fazer certo. Joana de Ângeles, na sua obra Messe de Amor, nos faz um nobre convite. Dedica uma das 7 noites da semana, e a gente já acha muito, ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Já pensou que coisa extraordinária nós termos a certeza inequívoca e absoluta de que Jesus está em nosso lar, pernoitando conosco? Só depende das nossas ações. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé em nossa família e ora. Jesus virá em visita. Então, gente, nós é que temos que atraí-lo, que chamá-lo para perto de nós, pelas nossas boas ações e pelas nossas boas obras, pelas nossas boas atitudes, pelo Evangelho no lar, pela oração, que é o fio que estabelece a ligação entre nós encarnados e todas aquelas entidades que querem nos ajudar, nos auxiliar. É muito importante isso. Vejam só que coisa. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Toda a rua, meus amados. Você está lá no teu lar, na tua casa, fazendo o teu Evangelho no lar, e toda a sua rua será beneficiada. E assim, se essa prática for assídua, for bem feita, com fé, com amor, com desprendimento, isso se espargirá, ampliará as suas fronteiras, indo além da tua rua, para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu estado. Ah, meu Deus, se nós soubéssemos da potência que tem o nosso pensamento, da capacidade que cada um de nós tem e que nos foi conferido pelo Criador, essa capacidade de suplantar barreiras através de um pensamento firme, de um pensamento positivo, de um pensamento construtivo, porque nós somos responsáveis até pelos nossos pensamentos. Muito embora essas formas, pensamentos muitas vezes não se concretizem na matéria, mesmo assim, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. E isso é muito importante. É muito importante porque nos concita, balança a nossa consciência no sentido de nós estarmos procurando pensar bem, ter pensamentos positivos. Porque assim como a emanação do nosso pensamento, a emissão do nosso pensamento pode sanear o ambiente onde nós nos encontramos, pode muito bem criar miasmas pestilenciais, nos dizeres de André Luiz, que provocam a discórdia, a derrocada e a doença naqueles que os absorverem. Então vejam a importância de nós aprendermos a pensar bem, estarmos... E aqui fica um alerta, né? Parece fácil isso. Eu levanto cedo já pensando no bem, passo o dia inteiro pensando no bem, vou dormir pensando no bem e sonho pensando no bem. Que coisa mais difícil, né? Muito difícil. Estar constantemente pensando no bem, pensando em fazer o bem, em agir no bem, se a matéria ainda nos escraviza.
se as nossas potencialidades espirituais ficam obstaculizadas pela ação da matéria. Então nós temos que fazer esse exercício diário de tentar pensar no bem. Fazendo assim, todas as vezes que estivermos pensando alguma coisa ruim, mudarmos imediatamente o tônus desse nosso pensamento para uma coisa boa, e assim a gente vai exercitando até o dia que a gente consiga estar mais ou menos equilibrado dentro dos nossos pensamentos e das nossas ações. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus uma prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Então, muitas vezes, meus amados, nós no nosso apartamento lá, fazemos o nosso evangelho no lar e todo o prédio é beneficiado. Muitas vezes, nesse corre-corre, nós moramos num prédio de apartamentos e não conhecemos o vizinho da frente. Quando muito bom dia, boa tarde, boa noite, quando nos encontramos no elevador. Mas ninguém sabe da vida de ninguém. Mas você que sabe e que aprendeu e que o Evangelho de Jesus já te ensinou, sabe que se você fizer a prática no Evangelho, mesmo que você não conheça aquela pessoa, mas só de você pensar nela e emitir bons pensamentos e bons fluidos, coadjuvado pela ação da prática no Evangelho no lar, todo o prédio será beneficiado. Todo o prédio. E assim vai, né? O teu prédio, depois o prédio do lado, e o outro prédio, e outro prédio, e assim sucessivamente. Porque realmente nós não sabemos a capacidade que reside em cada um de nós de transformar as coisas. Porque a vida é uma constante transformação. Um físico da antiguidade já dizia, né? Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E nós estamos em constante transformação. Hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, e vamos galgando cada um de nós os degraus da nossa evolução. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente. O importante é que tenhamos a consciência de estarmos fazendo o melhor que nós podemos. Que é isso que os Espíritos não cansam de nos alertar. Aproveite o teu tempo, que é o maior patrimônio que Deus te deu. Aproveite o teu tempo para fazer o melhor que você puder. Aproveite até o último segundo, porque esse último segundo pode ter uma importância relevante quando você fizer a tua grande transição. A oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. O clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece o entendimento, a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores espirituais. Porque crescimento espiritual não se faz sozinho. O crescimento se faz em coletividade. É só sabendo da dificuldade daquele que vai conosco é que nós vamos saber quantificar e avaliar as nossas próprias dificuldades. Mas se nós não olharmos para trás, meus amados, não vamos enxergar um sem número de irmãos nossos que têm problemas muito maiores do que os nossos. Isso nos dá força e coragem para seguir adiante. Quando nós quantificarmos o nosso problema e termos a certeza de que ele não é o maior do mundo, isso nos dá força para seguirmos adiante. Mas temos que olhar sempre para trás e tentar dar a mão àquele que está em maior dificuldade, em todos os sentidos. Muito bem. Se as vibrações emanadas no lar são negativas, condensam-se formando nuvens escuras e doentias, que não são visíveis ao olhar humano. Entretanto, elas existem, como existem no firmamento da crosta terrestre, o produto das mentalizações da humanidade. E Chico Xavier já trouxe à baila essa questão.
de que toda a humanidade, emitindo seus pensamentos negativos, os sentimentos perniciosos de rancor, de raiva, de ódio, de vingança, ao emitirem esses pensamentos em conjunto, criam na atmosfera nuvens perigosas, nuvens doentias, de miasmas pestilenciais. E muito provavelmente, diz ele, que seria impossível a vida na Terra não fosse a ação dos espíritos encarregados de fazer a limpeza desses miasmas que circundam o nosso planeta de quando em vez. E aí propiciam eles as grandes tempestades, as grandes convulsões, para sanear a atmosfera, sanear o ambiente, senão, muito provavelmente, nós não conseguiríamos respirar aqui na Terra. Então vejam. E se isso acontece no macro, acontece no micro, dentro do nosso próprio lar. Nuvens escuras se formam com os mesmos elementos perniciosos que só serão diluídos com a prática do Evangelho no lar. Nuvens escuras e doentias que não são visíveis ao nosso olhar. Muito cuidado com isso. Quando a família busca a luz do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, com fé, com amor no momento do Evangelho no lar, estas formas e pensamentos negativos são dissolvidas, assim que a luz dos benfeitores espirituais encontre o acesso nos lares e nos corações. Então não adianta. As trevas jamais vencerão. Jamais vencerão. O bem sempre prevalecerá. Não tenhamos dúvida nenhuma disso. Em que pese em certos momentos nós acharmos que está tudo perdido, né? Que o mal tomou conta, que está tudo perdido, que nada dá certo. Deus sempre coloca ao lado do mal o remédio. Isso está no Evangelho. Então não percamos a fé. Por mais que a gente ache que está tudo difícil, e os dias atuais são dias difíceis, por conta justamente dessa transformação pela qual a Terra está passando, não vamos perder a esperança. Porque, meus amados, a vida na Terra é fugidia. É passageira, é muito rápida. Vamos, isto sim, nos preparar não para esses 70, 80 ou 90 anos de vida na Terra, mas para a vida além dela, né? Que é muito mais dinâmica, muito mais estuante, muito mais vibrante do que a vida aqui na Terra. Vamos nos preparar para essa vida, né? Encarando os percalços, as pedras de tropeço, as dificuldades, as doenças, com serenidade, com altivez, com fé em Deus, fé em Jesus, fé no futuro. Porque realmente, se nós assim agirmos, o peso da dor e o peso da doença pesam de forma mais leve. Diferentemente daquele que prostra a sua fronte ao chão e achando que está tudo perdido e que nada tem remédio. É preciso que nós acreditemos que no barco, no leme deste barco, desta grande escola chamada Terra, está o nosso Mestre Jesus. E que Ele sabe muito bem por onde conduzi-la. A excelência da prática do culto do Evangelho no lar é sentida desde os primeiros momentos em que é inaugurada. A reflexão da família em torno dos ensinos do Mestre, as ponderações e comentários, sob o ponto de vista de cada um, são elementos altamente terapêuticos, favorecendo a psicosfera do lar. Então cada um dá a sua contribuição através do seu comentário, porque cada um, meus amados, interpreta as coisas de maneira diferente. Porque cada um de nós estamos num grau de evolução diferente. Então interpretamos as coisas de maneira diferente. E é justamente essa diversidade é que faz com que nós cresçamos, porque aprendemos a respeitar a opinião e a contribuição do outro, do nosso próximo. Sugestões para o Evangelho no lar. Agora vamos correr um pouquinho que estamos em cima da hora. A assiduidade e a pontualidade são muito importantes,
pois a espiritualidade também assumirá o compromisso de comparecer, levando o apoio e o conforto através de energias benéficas e boas intuições. Escolher dia e hora da semana em que seja possível a presença de todos os familiares ou daqueles que desejam participar, ou sozinho. A duração deve ser de aproximadamente 20 a 30 minutos, se vejam, hein? Uma vez por semana, meia horinha. E muitas vezes nós fazemos disso um cavalo de batalha. Pode-se providenciar uma jarra com água para ser magnetizada pelos benfeitores espirituais com fluidos curativos, tranquilizantes, necessários para o nosso equilíbrio físico e mental. Com a nossa jarrinha de água lá do lado, os mentores vão fluidificar a nossa água, lá colocar o remédio que nós precisamos. E vejam que cada um absorverá aquela quantidade do remédio que lhe é próprio, né? Então, pode estar tudo misturado, mas os espíritos sabem aonde direcionar e para quem direcionar e que remédio nós estamos precisando. Roteiro. Faz-se uma prece inicial, seja com o Pai Nosso, qualquer prece simples e espontânea, valorizar os sentimentos e não as palavras, isso é importante. Deixar de lado aquele palavrório sem sentido, né? De falar da boca para fora sem sentimento no coração. A oração a que nos referimos é aquela conversa íntima com Deus e com Jesus, aquilo que nos vai na alma, expor a eles as nossas dificuldades, pedir a eles a presença veneranda, né? De forma equilibrada, de forma tranquila. Leitura. Ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo espontaneamente o livro ou fazendo o estudo em sequência desde as páginas iniciais. Aconselhamos aqueles que vão iniciar essa prática que comecem pelas primeiras páginas do Evangelho e assim sucessivamente vão seguindo por ele. Porque tão importante quanto as mensagens contidas nas passagens de Jesus, nas suas parábolas, também as páginas iniciais são importantes para que nós entendamos a colocação no espaço e no tempo do que tudo isso foi escrito e trazido pelos Espíritos. Muito bem. Comentários. Devem ser breves e esclarecidos que facilitem a compreensão e sua aplicação diária. Procurar a participação de todos, evitando discórdias ou cobranças de atitudes de familiares, que a gente tem a mania do seguinte, né? Depois que encerrou o Evangelho, tá vendo como você está fazendo errado? Não é para fazer assim, é para fazer assado, nada disso. Não é momento para isso, né? De nós lavarmos a roupa suja. Deixa a coisa para uma outra oportunidade e aproveitemos desse momento de congraçamento com os bons espíritos. Muito bem. Vibrações. Emitir sentimentos, pensamentos e palavras de paz, amor, harmonia, pedindo para todos aqueles que desejamos que recebam o amparo divino. Momento de solicitar a magnetização da água. Vibração é o processo mental de radiação fluídica, ou seja, a emissão de energias através da força do nosso pensamento, direcionadas a um objetivo específico, qual seja da nossa transformação, da nossa reforma, do amparo dos bons espíritos. Prece final, fazer um Pai Nosso ou uma prece espontânea de agradecimento ao amparo de Jesus e à espiritualidade amiga, convidando a todos para a próxima semana. Não suspender a prática do Evangelho em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis, aquela coisa. Você vai fazer o Evangelho, o filho começa a chorar de dor de barriga, a filha já quer outra coisa, a visita bate na porta, sempre nas horas que a gente tem que fazer o Evangelho no lar. E aí nós temos que passar por cima de tudo isso e sermos perseverantes e persistentes, né? Porque a espiritualidade inferior se arvora no sentido de que nós não nos esclareçamos, não nos iluminemos. Então nós precisamos fazer pé firme. Ah, visita, convida a visita para participar do Evangelho, porque, meus amados, não é por acaso que aquela visita naquele horário está batendo na tua porta. Porque se ela participar do Evangelho, muito provavelmente ela vai ouvir coisas que estava precisando ouvir, assim como nós. E assim, então, se ela não concorda, você faz o teu Evangelho e depois atende a tua visita. Não transformar a reunião em trabalho mediúnico. Isso é uma coisa muito importante,
Evangelho no lar não é trabalho mediúnico, porquanto mesmo que existam médiuns ostensivos, na prática do Evangelho não poderá haver, entre aspas, incorporação mediúnica, nem pela psicografia, nem pela psicofonia ou qualquer outro tipo de mediunidade, porque não é um trabalho mediúnico. A mediunidade e a assistência espiritual devem ser atendidas em sociedades espíritas idôneas, como esta e tantas outras casas espíritas. Por fim, amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e o Evangelho em cada um dos nossos corações. Que Jesus possa nos abençoar e nos levar de retorno aos nossos lares, na mais pura paz e tranquilidade de que Ele mesmo é portador. Muito boa noite a todos e muito obrigado.